Olá, boa noite a todos. Eu sou Débora Garófalo. Estamos iniciando um pouco dessa live para que a gente possa colocar a mão na massa e vivenciar um pouquinho então dessa aprendizagem tão significativa, tão rica que é a cultura maker. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês, a gente podendo falar, debater sobre esse assunto. Muitas pessoas me pediram um pouquinho disso, então hoje vamos colocar a mão na massa aqui junto. Convide os amigos, pegue o seu papelão, também a sua tesoura, seu alicate, vamos junto então engrenar aí na cultura maker. E um pouquinho antes então da gente começar a falar, eu vou fazer rapidamente uma apresentação minha. Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Débora Garófalo, tenho 15 anos de docência na rede pública de ensino, atualmente sou gestora de tecnologias na Secretaria Estadual de Educação e também então escrevo tanto para a coluna do UOL, mas também para a Editora Moderna, falando um pouquinho sobre a cultura maker, sobre inovação, sobre tecnologia e toda essa vivência. Recebi alguns prêmios pelo trabalho de robótica com sucata e o ano passado eu tive a honra de estar representando o Brasil na final do Global Teacher Prize, que é considerado o Nobel da Educação com esse trabalho. Então, um pouquinho dessa minha inquietação de trabalhar com inovação vem também então dessa realidade de escola pública, de oportunizar para as nossas crianças e jovens que eles possam então colocar a mão na massa, mas que eles possam vivenciar então uma aprendizagem diferenciada, olhando para aquilo que nós temos hoje, como a questão do meio ambiente, trabalhando então os 5 R's: reciclar, reutilizar, repensar, recusar e ressignificar caminhos então para que a gente possa colocar a mão na massa. Eu já fiz algumas lives, mas essa é a primeira que nós vamos estar fazendo, colocando a mão na massa para poder vivenciar um pouquinho então da cultura maker. E aí então fiquem à vontade para vocês tirarem as dúvidas, poderem então junto comigo aqui fazer essa atividade. A intenção é que seja algo bem descontraído realmente. Já tive a oportunidade de falar um pouquinho, por isso que eu quis retomar essa questão da cultura maker, aproveitar que as pessoas ainda estão se conectando aqui com a gente, né? Esse é um horário bem especial e também depois eu vou tentar então deixar lá disponível para a gente poder, para quem quiser entrar e agregar a cultura maker. Bom, hoje nós vamos fazer então um objeto bem especial, bem diferenciado. Nós vamos fazer aqui um automato. Vocês já ouviram falar em automato? Essa ideia de automato nasceu muito então de Leonardo da Vinci, né? A gente não pode esquecer que ele foi um grande precursor aí essa robótica, aprendizagem significativa, aprendizagem criativa e mais que isso ele deu um norte. E quando a gente faz esse tipo de trabalho, então, também com os nossos estudantes, é importante a gente sempre focar, então, nesses aspectos, né? Trazer um pouco desses pilares. E essa ideia, então, dos automatos nasceu, então, lá com Leonardo da Vinci, em torno de 1517, onde ele fez várias observações significativas para poder envolver realmente, poder criar suas invenções. Então, hoje, a ideia da nossa live é a gente poder, então, reproduzir aqui um automato, bem parecido com esse aqui que tá na minha mão, para a gente brincar um pouquinho e vivenciar. Olha aqui, muito legal, ele é considerado um robô. Eu já tenho alguns alunos falando aí, professora, você sumiu do centro de mídias. Não, dia 3/7 eu volto lá. Nós temos muitas ações na secretaria, então, que me impediram nesse momento de estar com vocês, mas logo, logo eu tô retomando. Então, hoje a ideia é a gente poder criar um pouquinho, como eu mostrei aqui, a gente reproduzir um automato, vocês criarem o de vocês. Esse aqui, o meu, ele já tem até um nome especial, mas a ideia é a gente colocar a mão na massa. E aí, então, para a gente poder fazer esse momento, mão na massa, para a gente poder vivenciar um pouco disso tudo aqui, eu queria trazer alguns dos objetos que eu já desenvolvi com os estudantes. Para você que nunca colocou a mão na massa, ou para você que já colocou a mão na massa, para você que nós estamos vivenciando um momento super difícil com a pandemia,
esse é o momento que a gente pode ofertar para os nossos estudantes realmente uma possibilidade diferenciada, que eles vivenciem, que eles criem com coisas que nós temos em casa, como é o caso aqui do automato, né? Eu fui criando ele aqui com as coisas que nós temos em casa. Praticamente aqui nós vamos utilizar hoje papelão, criatividade, arame e boa vontade. Mas já fiz outras atividades com os estudantes, né? Como essa mão mecânica aqui, ó. Ela vai mexendo, totalmente feita de papelão, feita aqui, ó, com canudos, né? E aí muita gente fala, mas e se eu não tiver um canudo? Não tem problema, você pode criar o seu canudo hoje. Pega lá uma folha de papel, enrola bem direitinho e a gente então cria. Nada aqui é fixo. Isso que é muito legal e é bacana colocar, que é a questão da cultura maker, então, porque a gente pode vivenciar isso com coisas que nós temos nas mãos. Isso é mágico, isso é maravilhoso. Outra coisa que eu tenho aqui, então, é um carrinho movido a elástico. Vejam, todo material reciclável, né? Material de fácil utilização, materiais que vocês encontram por aí de fácil acesso, que vocês possam então vivenciar e colocar para vocês, tá bom? Então, olha, super simples, funciona utilizando a terceira lei de Newton, né? A força elástica para vivenciar um pouco disso. E é isso então que eu quero falar para vocês, que vocês podem trazer coisas simples e na medida do que isso for evoluindo com os estudantes, ampliar esses horizontes para vivenciar coisas com mais sofisticação. Um desses aqui que eu também tenho para vocês hoje, para mostrar um pouco então disso, que é um pouco da evolução disso que eu tô falando. Olha só, é esse helicóptero então, ele vai girar conforme então os motores interligados e isso é super bacana de fazer com os estudantes. Observe então que a gente fez, que o estudante que fez esse protótipo, ele fez com totalmente materiais recicláveis. E isso realmente é a graça, a gente poder inovar então utilizando aquilo que nós temos nas mãos, agregando componentes eletrônicos e aumentando um pouco o conhecimento até que a gente chegue. Muitas pessoas me perguntam, Débora, mas como é que você começa então? Eu sempre aconselho começar de uma maneira simples, uma maneira que aguce um pouco dessa criatividade, que aguce um pouquinho dessa inventividade. A Raquel Queiroz aqui falando, eles amaram, já fiz esse carrinho, eles amaram. É verdade, eles amam porque é uma coisa que eles conseguem ver que eles criaram. E essa é a graça de ver que realmente eles criaram as atividades. E outra coisa que eu tenho aqui para mostrar para vocês, no meio de tantas que eu trouxe hoje, é um pouquinho também, olha, desse robô. Ele também é um automato, né? Eu vou mostrar ele para vocês. Esse aqui, ele já foi utilizado numa cortadora laser, né? Para poder fazer todo o mecanismo dele aqui, ó, que faz ele, então, ele se mexer, né? Ele abre também a boquinha dele aqui, então ele consegue fazer isso, mas que vocês vão ver a simplicidade desse robô, que também é um automato. Ele já funciona de maneira eletrônica, porque aqui dentro dele, eu desmontei ele um pouquinho para poder mostrar para vocês, porque o intuito era poder mostrar algumas coisas. Olha só, ele funciona então com motorzinho DVD player. A gente encontra isso em diversos lugares, tá? Por aí, principalmente em computadores velhos, isso tem bastante, em brinquedos também. E a gente fala que é uma tecnologia low-tech. O que é isso, Débora? É uma tecnologia de baixo recurso mesmo. E ele, então, ele tem um interruptor que faz ele funcionar e desligar. Mas vejam que o comando dele, gente, é super simples. Olha aqui, tô mexendo de maneira manual, né? Para que vocês possam, então, visualizar o mecanismo dele. Então, são coisas simples que a gente pode começar do zero para trazer esse ensino mão na massa para dentro da sala de aula. E o que é possível trabalhar, então, quando a gente fala de cultura maker? É possível trabalhar vários viés, né? Por exemplo, quando eu trabalhei esse carrinho aqui com os meus estudantes, a gente começou a trabalhar a questão da sustentabilidade, de trazer um pouco dessa criatividade, inventividade para dentro da sala de aula, para depois, então, explorar
a força elástica, né? De mostrar na prática como é que funciona então essa força elástica para os estudantes. E uma coisa simples que eles super amaram, super se modificaram, super se reinventaram, e eu acho que essa é a graça. Vocês vão ver que eu sou péssima desenhista, então eu tenho certeza que o automato hoje de vocês vai ficar muito melhor do que o meu aqui. Mas a ideia é realmente a gente poder inovar com aquilo que a gente tem, trazer um pouco dessa cultura maker para dentro da sala de aula e inovar. E antes da gente continuar, eu só queria falar que eu também, o trabalho de robótica com sucata, que nasceu então numa escola pública, numa escola da comunidade, que eu tenho muito orgulho de sempre falar isso, sempre de enfatizar que eu sou professora da rede pública de ensino, porque eu acredito que realmente a gente possa então inovar dentro da sala de aula, trazendo um pouco dessas tendências tecnológicas, mas o trabalho de robótica com sucata, então ele nasce com o objetivo realmente de ensinar robótica com materiais recicláveis, com materiais sustentáveis, para que a gente possa ampliar então os horizontes. E a partir então desse trabalho nós tivemos uma série de resultados, ele virou realmente uma metodologia de ensino, ele é uma lei, é uma política pública aqui no estado de São Paulo, e agora então ele ganhou um novo nome, que é Robótica com Sucata para Todos. E um pouco disso então, além dessa live aqui que nós vamos fazer um mão na massa hoje, e eu quero ver como é que o de vocês vai ficar, depois vocês vão compartilhar comigo, vou encher minhas redes também de foto, porque eu quero muito ver como é que vai ficar o automato de vocês. Mas o objetivo, então, um pouco dessa live, é a gente trabalhar realmente esse mão na massa, que é tão importante estar na escola, e vocês entenderem. E o trabalho de robótica com sucata, então, além dessa live, depois eu vou compartilhar nas minhas redes sociais um guia que eu produzi para que vocês possam replicar esse trabalho. O objetivo é realmente só apoiar, o objetivo é auxiliar vocês nessa jornada. E depois, então, eu compartilho nas redes. Esse é o meu presente para você, professor, professora, que quer começar e ainda tem uma certa dificuldade. Vocês vão ver que é possível, então, inovar, mesmo utilizando, então, papelão. Vamos colocar a mão na massa? Já batemos bastante papo, estamos com bastante pessoas acompanhando junto com a gente. Então agora eu vou virar a câmera, vocês vão visualizar as minhas mãos e eu vou falando aqui com vocês um passo a passo. Qualquer dúvida é só vocês me escreverem, a gente vai voltando. E para aqueles que não têm, não trouxeram material, não tem problema, tá? Fiquem tranquilos, eu vou salvar o vídeo, vou disponibilizar depois, vai estar nas redes sociais, tá bom? E para quem então não tem o material, Débora, eu não consegui, eu não encontrei o papelão, eu não encontrei então o pedaço de arame que você pediu, não tem problema, vamos prestar atenção, vamos fazer e aí depois vocês me contam como vai ficar o de vocês, tá bom? É possível trabalhar com robótica com alunos autistas? Super! Eu já tive vários e deu super certo, eles interagem, eles gostam, eles curtem. A única coisa é que vocês vão ver que eles têm uma certa dificuldade, tem que respeitar esse tempo deles. Mas tudo aqui que nós vamos fazer é possível fazer com todos os estudantes, tá certo? Então, vou virar minha câmera e eu começo a mostrar as minhas mãos, falando então com vocês. Um pequeno acidente aqui. Opa, tudo certo agora. Vamos lá, então. Vamos lá, olha, vocês vão visualizar, então, as minhas mãos. Não tem problema, porque vocês vão continuar me ouvindo, tá certo? Vou arrumar aqui. Vocês verifiquem que eu tô com uma tauba, né? Justamente porque a gente vai mexer com estilete. É super importante que eu frisar para vocês a questão da segurança quando a gente trabalha em sala de aula. Se você tem alunos muito pequenos, faça em formato de oficina, que realmente você vai passando a cola quente, que você vai fazendo esse tipo de coisa com os estudantes. Se eles já são maiores, trabalhem esses aspectos que são importantes, tá? Bom, o primeiro passo que vocês vão fazer, e eu para agilizar, vou confessar para vocês que eu adiantei um pouco, é pegar o papelão de vocês e fazer o desenho, então, desse passarinho, tá bom? Mais ou menos aqui, olha, eu fiz um modelinho dele, né? Vocês podem fazer do tamanho do que vocês tiverem aí, justamente para dar essa ideia. Como eu falei, eu não sou uma boa desenhista,
Mas, então, vocês vão, o primeiro passo é fazer, então, esse passarinho aqui, tá certo? Esse é o primeiro passo. Nesse momento que vocês começarem a desenhar, é legal também já, então, prever os materiais que tem que estar próximo, né? Um alicate, porque a gente tá mexendo, mas a tesourinha, nesse caso aqui, ela funciona. Vejam que eu realmente estou mexendo com materiais não estruturados, né? Materiais de fácil acesso. Isso aqui vem nas embalagens do pão de forma e de brinquedos também, enfim. Se você tiver menor, não tem problema, porque nós não vamos utilizar muito. Combinados? Então, depois que vocês fizerem o passarinho de vocês, que aí vai entrar a criatividade, a arte de vocês, chegou a hora, então, de elaborarem as asinhas dele. Então, super importante aí vocês fazerem esse molde. Eu tô com um pedaço de papelão menor aqui, porque eu já adiantei um pouco, pensando que a live aqui no Instagram, ela dura 60 segundos, então eu já me adiantei aqui um pouco, tá bom? Mas o legal é vocês realmente olharem, fazerem o molde de vocês, da maneira de vocês. E aí, eu tô vendo que o meu grande amigo Beto tá por aí. Beto, esse passarinho, então, eu dedico a você. Você que ama passarinho, tá aí o nosso passarinho para alegrar nosso início de noite aí. Fez o passarinho, hora de fazer as asinhas deles. Ele vai ter duas asas, né? Uma de cada lado, justamente para movimentar. Para as crianças pequenas e tanto para os maiores, é legal eles decorarem da maneira que eles quiserem. Como o nosso tempo, então, é um pouco mais escasso aqui, eu não vou tá colorindo, tá bom? Vou deixar ele realmente na cor do papelão. Mas enfeite da melhor maneira possível, né? Esse aqui eu até arranjei uma peninha para ele, enfim, um olhinho para dar uma graça. Para quem que estiver já aprendendo algum componente eletrônico, poderia ser trabalhado aqui um LED. Super ia ajudar aqui a colocar um LED para fazer o olho dele realmente acender, tá? Mas a ideia para ele também não ficar pesado, para ele poder então fazer o seu movimento, abrir a sua asinha, fechar, é que ele fique mais leve, por isso a gente não vai colocar nenhum componente eletrônico. E aí faz então as duas asinhas, certo? Feito isso, vai acompanhando, vai anotando aí, fez, tá o molde, né? Vocês vão cortar esse molde. Chegou o momento da gente começar a pensar um pouco na estrutura, tá? O que eu tenho aqui para poder falar para vocês? Tô usando aqui uma régua, né, para me ajudar a determinar um pouco desse tamanho. Então, eu tô fazendo aqui, ó, com 12 centímetros, tá? 12 centímetros eu vou fazer a base desse passarinho. Ou seja, vai ser aquele ponto que vai apoiar ele ficar de pé. Tudo bem? E aí, para eu poder, vou pegar um pedaço menor, porque eu vou fazer essa parte aqui. Tá certo? E aí, vou falar também para vocês o tamanho dessa parte. Essa parte aqui tem 4 centímetros por 6 centímetros. Tudo bem? Depois eu vou montar ela assim, ó. Ela vai ficar certinha aqui, ela vai dar o suporte, então, dessa base, tá? Tô mais ou menos mostrando para vocês como vai ficar. Eu peguei uma outra parte, ela não necessariamente precisa desse tamanho, depois a gente pode até cortar ela, mas é só para dar, então, a sustentação aí do nosso passarinho. Tudo bem? E seguindo aqui, então, eu vou ter 2 filetes que eu cortei um pouco maior. E aí eu vou mostrar para vocês por quê. Porque esse aqui vai ser o suporte da asa. Esse aqui tem 12 centímetros, tá? Eu cortei 2 pedaços. São eles que justamente vai fazer, ó, esse suporte aqui, ó. Tá? Eu cortei, depois se precisar encurtar alguma coisa, a gente ajusta. Mas é melhor cortar um pouquinho mais comprido e deixar para que a gente possa fazer. Então, vou colocar aqui quais são as peças, então, para a gente poder colocar a mão na massa. As 2 asas, a parte de trás e o nosso passarinho.
Super simples, né? Ah, Débora, eu não quero fazer um passarinho. Não tem problema. Você pode, então, fazer o que você achar melhor. Você pode fazer uma bailarina. Você pode fazer um personagem. Enfim, você pode criar da melhor maneira possível. Estão conseguindo acompanhar? Tá tudo certo? Vão me falando aí, porque vocês estavam fazendo e eu não estava conseguindo ler, porque eu realmente abaixei aqui. Crianças felizes assistindo, isso é legal. O Beto aqui falando, lindeza querida. Beta, e um passarinho, então, para você, meu querido amigo, com bastante saudade. Isso enche o nosso coração, o meu também aqui, enchido hoje de tanto carinho. Legal. Então, vamos continuar então. Vão desenhando aí, vão fazendo. Se não estiver pronto, se não der para me acompanhar, não tem problema, tá? O legal é que a gente vai, então, fazendo junto e depois eu vou deixar, então, disponível para vocês, tá legal? Então, vou voltar aqui, vou virar mais um pouquinho, vocês vão ver de novamente as minhas mãos para que a gente possa seguir. Eu vou fazer com cuidado aqui para não acontecer o que aconteceu a outra vez, que caiu um pouco e vocês não conseguiram visualizar. Legal, acho que assim vocês conseguem então visualizar, tá aqui as minhas mãos e chegou a hora então da gente começar a montar esse passarinho pra gente fazer junto aqui o nosso passo a passo. Que legal é a gente ver esse passarinho pronto. Bom, como a gente fez as tiras para asa, essas tiras a gente vai, o primeiro passo que nós vamos fazer é usar a base então para poder construir para poder passar essas tiras aqui da asinha do nosso passarinho. E aí, então, vou falar aqui para vocês quanto tem o meu, quase 2 centímetros, né? Isso significa que eu vou ter que fazer, então, vou fazer aqui um orifício de quase 2 centímetros, tá certo? Porque ele tem que ficar largo para ele não prender, para ele fazer esse movimento aqui, ó. Tá? Para ele poder fazer, então, um pouquinho desse movimento. Então, marquem aí certinho, centralizem. Eu tô fazendo isso com estilete, mas lembrando a você que tá assistindo, se for criança pequena, o melhor é você sempre fazer por eles ou fazer do jeito tradicional, que fazendo com a tesoura, tá certo? E eu tô usando aqui, pessoal, um pedaço de madeira justamente para que meu marido não me mate, eu não estrague a mesa aqui de casa. Minha cola já tá ali, olha lá. A intenção é que ele faça isso, ó, e não esbarre, tá certo? E que depois feche. Então é legal vocês sempre medirem aonde ele vai ficar para poder também ter o espaço, então do passarinho poder ficar nesse espaço junto aqui com o nosso orifício, que é o suporte das nossas asas. E para os maiores, não tem problema dar o estilete, mas trabalhem a questão da segurança sempre, tá? Eu acho que a aula começa com a questão de segurança e a cultura maker, ela é uma porta de entrada para a gente falar com os alunos sobre segurança. Bom, fiz aqui, ó, meu orifício. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou começar aqui com a minha cola quente, né? Ela já tava aqui, ó, me esperando. Tava aqui já me esperando, tava esquentando já, justamente para eu poder trabalhar com ela. Débora, eu não tenho cola quente. Gente, não tem problema, vocês podem fazer com cola branca, tá? O único problema de trabalhar com a cola branca é que ela demora um pouquinho mais para secar. É só isso. Como a gente tem uma certa pressa, então eu já estou me adiantando e fazendo com a cola quente. E aí, ó, vou passar aqui, ó.
vou passar aqui e vou colar certinho aqui o que eu já tinha deixado pronto. Para que a gente feche, então, e deixe tudo certinho. Começamos, então, a dar uma carinha aí. Começamos a dar uma carinha pro suporte. O próximo passo, eu vou fazer uma graça, tá? Mas é porque eu já tinha aqui, vou colocar um olho nesse passarinho. Vou mirar bem aqui pra não errar. Eu já vou aproveitar e fazer isso agora. Pinguinho de cola. Mirando aqui o outro lado pra ficar certinho também. Para que ele fique com um olhinho. Pessoal, muito importante quem mexer com cola quente, né? Ela é bem quente, então cuidado aí para não se machucarem, tá bom? E aí, ó, vou colar aqui, ó. Tá certo? Vou também com a cola quente, então, colar. Tem que sempre segurar um pouquinho, né? Para que ele possa fixar, então, aqui. Gosto da cola quente porque ela é rápida, então, e ela nos ajuda a fixar bem ele. Tá certo? Tem a nossa segunda parte aqui, que são as asas. Para esse passarinho, então, poder voar. Então, vamos lá. Ó, eu já deixei um lado certo aqui pra vocês, tá? Esse lado aqui, ó, mais certinho pra poder passar a cola. E aqui tem um pequeno truque que eu também vou mostrar pra vocês. Porque o ideal é ele fixar, mas ele vai fixar de um jeito que depois ele fique um pouquinho maleável pra que possa mexer, né? Segurem bem aí também para fixar o nosso passarinho. Olha lá, fixamos uma asa. Vou fazer a mesma coisa então agora nessa segunda asa dele. Como eu falei, eu não sou uma exímia desenhista, mas o legal é justamente isso, a gente exercitar. Tinha uma professora que sempre me ensinou o seguinte, que o desenho também é uma técnica, né? Então a gente precisa treinar ela. E um bom momento aí, a Cultura Maker, ela traz muito esse lado do STEAM, né? De você envolver outras áreas aí do conhecimento, então, para fazer. Vou segurar aqui um pouquinho, porque ele precisa também fixar. E depois que ele fixar, eu vou mexer nele. Estamos quase lá. Vou levantar aqui novamente. Vocês estão conseguindo fazer? A gente falando que está adorando, legal. Obrigada aí por vocês estarem assistindo. Estamos com bastante pessoas aqui acompanhando juntos. E não tem problema, tá? Depois eu vou deixar disponível. Tô deixando abaixadinho para que vocês possam visualizar cada passo aqui que eu estou fazendo. Inclusive, minha irmã tá aí acompanhando também. Minha irmã que trabalha em escola. Já fica a dica aí para você poder, então, levar para as crianças pequenas. Tenho certeza que eles vão amar fazer esse passarinho. Vou, então, de novo aqui com todo cuidado, tá bom? Vou virar para que vocês possam olhar aqui as minhas mãos. E vou arrumar aqui para deixar o menos torto possível. Ok? Ok. Bom, temos, então, passarinho aqui, ó, com a base, né, toda pronta. Qual o próximo passo, então? É a gente pegar aqueles filetes que nós tanto falamos aqui, ó,
vou passar aqui por baixo para poder fixar. Olha, eu já vi que o meu tá muito grande, tá bom? E aí, isso que é o legal da gente poder fazer, pra gente poder ajustar. O ideal é que ele fique dentro dessa base aqui, porque na hora que eu for fazer, aí ele vai conseguir mexer. Enquanto ele vai secando, eu não vou mexer com as asas que eu falei pra vocês que eu ia mexer um pouquinho. Vou deixar secar mais um pouco, tá? Mas o legal então, ó, eu já vi que o meu eu vou precisar cortar. Aí eu falo pra vocês então quanto vai ficar o tamanho que eu vou ter que cortar aqui. Já vi aqui. Vou cortar, vou ajustando. E aqui, gente, dá pra trabalhar de tudo, né? Inclusive medidas. Então, deixa eu pegar aqui de novo a minha régua, falar pra vocês, então, o quanto que ele vai ficar de tamanho. Vai ficar exatamente com 9 centímetros, tá? Se você tá acompanhando aqui o meu, tamanho mais ou menos no meu, ficou com 9 centímetros. Por isso que é legal cortar, então, um tamanho maior, justamente para que vocês possam regular. Legal. Colei aqui. Vou entrar com ele aqui. Vou entrar com esse outro aqui. Antes de fazer isso, vou pegar aqui, ó, a ponta do lápis e mais ou menos aqui na parte mesmo de cima, olha. Tá vendo? Eu vou fazer o furo. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pra que é esse furo, Débora? Então, como é que ele vai se mexer, né? Nós estamos criando o automato. Então, eu preciso passar esse arame nele. Então, eu vou fazer o orifício que passa realmente esse arame, que ele transpassa. Mas, Débora, como você vai fazer com as asas? Depois nós vamos fazer também o furinho dela, tá bom? Então, vou aqui, ó. Vou tentar fazer bem delicadamente com o estilete mesmo. Pronto, já foi. E aí, eu pego a pontinha do lápis para ficar certinho. Vou fazer a mesma coisa desse outro lado aqui. Fazendo aqui, ó, pontinha. Esse lado é um pouquinho mais duro, agora foi. Bom, vou pegar aqui o meu pedaço, ele ainda tá grande, depois nós vamos cortar. O que eu vou fazer? Vou passar pra ver se tá tudo certo. Passou, tá tudo certo. Passou, tudo certo. Olha aí. Passando aqui, então, de um lado pro outro, tá? Bom, pelo lado de fora, agora a gente já sabe mais ou menos que tamanho que tem que ficar o furo, né? Então, aqui, vou fazer também, olha, passar do meu passarinho. E já vou aproveitar meu outro, vou medir também, já deixar certinho aqui qual lado que eu tenho que fazer esse furinho. Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o estilete, mas aí eu vou acertar aqui o meu furo, porque eu não quero que ele fique um furão, quero que ele fique um furinho, justamente para não ficar dançando, ó. E vou passar aqui. Pronto, passou. Agora sim, vou começar a colocar um de um lado e vou começar a passar o arame nele. Vejam como é simplesinho de fazer. Vou fazer a mesma coisa com esse outro. Vou olhar aqui por dentro para conseguir passar ele. E vou passar aqui também. Prontinho, ó. Passei, então, tá passado aqui. Tá certo? E agora, então, chegou o momento que
eu vou prender a asa dele. Chegou aquele momento que eu falei pra vocês que eu ia mexer um pouquinho na asa aqui, ó. Esses são os truques, né? Papelão é um material, gente, que é muito bacana de trabalhar, mas ele é bastante resistente, né? Ele é duro para se trabalhar. Então, o legal é justamente a gente mexer um pouquinho para dar essa balançada. Não muito a ponto de soltar, mas um pouquinho que permita aí ajudar o que nós estamos montando, ó. Tá vendo? É um pouco disso aqui, ó. É ajudar mesmo, isso é um truque, tá bom? A mesma coisa quando eu fiz essa mão aqui. A mão, ela é super dura, né? Para que o dedo possa fazer isso aqui, ó, você tem que mexer um pouco no papelão. O papelão é um material muito bacana de se trabalhar, mas ele é duro. Inclusive, é super legal, depois da evolução, fazer com esses cortes aqui um pouco mais perfeitos, né? Utilizando uma cortadora mesmo, a laser que a gente viu lá do robô. Bom, soltei um lado, tô soltando aqui esse outro lado, porque agora sim, ó, a ideia é que ele fique maleável. Aí, o que que eu vou fazer? Bom, vou pegar aqui, ó, e vou colar. Vou pegar esse suporte, vou vir aqui com a cola quente. Vou pôr um pouquinho de cola e vou colar. O ideal é que seja mais perto mesmo da asinha dele. Segura aí um pouquinho, né? Para que ele possa fixar no seu passarinho. Tá certo? Faça a mesma coisa do outro lado. Tá? Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Também vou dar aquela segurada para que possa, então, fixar. Coloquei pouca cola. Ele não fixa. Não tenham medo, viu, gente, de usar cola quente. Usem, abusem da cola quente. E aí, começo, então, a montar esse passarinho. Vai fixar, vou esperar um pouquinho para ele fixar e a gente vai começar a acertar. Tá aqui, ó, esse lado aqui tá com uma certa dificuldade de colar. Tô colando ele aqui, ó. Botando um pouquinho de força para que ele possa fixar. Um lado já tá fixado. E aí a gente tem que esperar colar bem, fixar bem, certo? Bom, enquanto a gente espera um pouquinho, vamos conversando então aqui. Quero ouvir de vocês. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá tudo certo aí? Legal, é isso. Vamos ver se vocês estão conseguindo então acompanhar. Enquanto ele vai secando, né? Tá aqui secando, parte dele já tá quase pronto. Acho que ele até ficou bonitinho, ele ficou simpático. Tá com uma carinha simpática ele. Podem enfeitar, podem colorir, o ideal é isso mesmo, né? Hoje a gente tá fazendo, por isso tem que ser um pouco mais rápido, justamente para que vocês possam acompanhar como faz, mas depois o ideal é que inovem, enfim, transforme o passarinho de vocês, tá bom? Dê vida a ele. Ah, que legal, tem gente falando aí que tá adorando, a Ângela Cavalcante, um grande beijo para você, querida, morrendo de saudade de você. A Eve também falando, perfeito. Legal, bom, porque assim vocês vão interagindo comigo e aí eu vou sabendo então se vocês estão conseguindo acompanhar, tá? Bom, aqui ó, ele tá secando. Você consegue mostrar a mão novamente? Consigo. Orange Maker também acompanhando, um grande beijo aí pra vocês, estão sempre me acompanhando, um grande beijo, viu? A mão tá aqui, ó, eu fiz ela um pouco maior, porque a ideia é justamente que ela se encaixe, né?
e aí você puxa por aqui, tá bom? Ela dobra toda a mão, enfim, aí aqui a gente usa barbante, pode usar linha, enfim. Não é pra sair de casa, gente, é pra usar o que realmente vocês tiverem em casa, tá bom? Bom, vamos voltar então lá pro nosso passarinho. Vamos lá, então. Legal. Agora, eu vou realmente voltar a posição da câmera lá para baixo, para que vocês possam acompanhar então e visualizar aqui, tá? Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Eu não mexi e ele já tá se mexendo, tá? Eu não finalizei, mas ele já tá se mexendo. Isso é legal. Professora, sou da área de artes gráficos e posso explorar esse tema no processo Maker? Super pode, super deve, tá bom? Eu acho que é muito bacana agregar isso e mostrar para os alunos o potencial. É um pouco do que eu falei, Paula, da questão do STEAM. E a artes, ela entra super, mesmo sendo a questão gráfica sua, tá bom? Vamos voltar, eu vou abaixar aqui então um pouquinho para que a gente possa visualizar. E nesse caso aqui, gente, como a gente já usou um pouquinho, eu vou desligar a cola quente, tá? Justamente para evitar qualquer acidente aqui. Então, vou voltar, vou abaixar um pouquinho a nossa câmera. Para que vocês voltem aqui para minha mão. Bom, e agora então, Débora? Agora, o que a gente vai fazer? Ó, eu vou dar uma boa esticada nisso aqui, tá? Vou dar uma boa esticadinha. Legal, esticamos. O meu tá um pouquinho mais compridinho, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui, pra quem sentir alguma dificuldade de fazer isso com a mão, usem o alicate, tá? No caso, como é tão maleável, não vejo necessidade de estar utilizando o alicate para fazer o que eu vou fazer. Mas se fosse um material mais rígido, valeria a pena. Eu vou dobrar essa primeira parte aqui, certo? E vou esticar bem ela. E aí, gente, qual é o truque? Olha só, eu vou fazer uma barriguinha aqui dentro. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui que eu vou fazer uma barriguinha. Vou fazer uma barriguinha. Por que eu vou fazer uma barriguinha? Justamente para ele poder fazer essa engrenagem aqui, ó. Tá? Dele circular. E aí, vou pegar essa parte aqui também e vou dobrar. E aí sim, agora... como é também um material super fácil, a tesoura corta, tá, gente? Se fosse mais difícil, seria legal, então, utilizar o alicate. Mas, ó, tô utilizando uma tesourinha sem ponta, que ela faz muito bem esse trabalho. E aí, então, vou abaixar aqui. Ó, dobramos aqui, né? Uma parte, ela tem que ficar baixadinha. E aí, então, vou ver se eu fiz tudo certinho, vendo se o nosso passarinho... Olha lá, nosso passarinho voando por aqui, gente. Olha lá que fofo. Olha lá o movimento dele, ó, de subir e descer. O segredo, então, é isso, é vocês fazerem a barriguinha, passar certinho, tá? Ah, Débora, eu queria que ele mexesse mais. Dá pra fazer? Dá, gente. Vamos ajustar aqui, ó, tá? Aqui teria que ter um furo maior, um furo menor. Professora, eu não consegui fazer. Gente, também pode ser que ocorra que os nossos estudantes... Uma coisa que eu vou falar para vocês, o erro faz parte do processo. Se não deu, se ele não conseguiu fazer, o legal é identificar o erro, tá? E aí deixar eles também, ó, se descobrirem. Gente, amei passarinho. E aí agora, o que eu vou fazer? Viu que o meu deu certo? Vou colar ele naquela base que eu falei pra vocês. Então, aqui de novo, vou esquentar um pouquinho da cola quente. Pra fazer aqui, então, essa parte de baixo, ó. Vou passar aqui. Pra colar ele dentro desse suporte, tá? Só pra não ficar ele solto por aí, então. Olha lá, colei o nosso
super passarinho aqui, gente. Tô encantada com ele, olha lá. Super mexendo aqui. E aí, gente, inventem, sabe? Ah, eu não tenho a pena que tinha o seu outro passarinho. Não tem problema, tá? Não tem pena. Pegue lã, desfie lã, cole papel desfiado, incremente, termine de desenhar. Tenho certeza que vai ficar incrível. E aí, gente, gostaram de fazer junto comigo? Foi uma grande experiência, eu acho que foi a primeira vez, assim, eu acho que a primeira live que eu vejo, assim, tão inusitada, para que a gente pudesse colocar a mão na massa. Mas o que eu queria era isso mesmo, trazer um pouco dessa aprendizagem maker, trazer principalmente essa aprendizagem nesses dias que nós estamos vivenciando, que são dias difíceis com a pandemia, mas mostrar que é possível, gente, a gente inovar, trazer inovação para dentro da sala de aula, fazendo coisas simples, tá? Com coisas que nós temos, com materiais recicláveis, justamente para que a gente possa, então, inovar nesse processo de aprendizagem. Eu acho que a pandemia, ela coloca muitos desafios, muitos de vocês também, professores, estão passando por isso, né? Estão inovando dentro da sala de aula, trazendo uma aprendizagem diferenciada, e eu acho que é um pouco disso mesmo, tá? Eu acho que a gente poder inovar, a gente poder apoiar a nossa rede e poder, então, trazer uma aprendizagem diferenciada, um aprendizado mão na massa, inovando com aquilo que nós temos, né? Eu tô encantada com esse aqui. Eu confesso para vocês que eu acho que esse ficou mais bonito do que esse aqui. Que eu brinquei também um pouquinho, coloquei umas penas nele. Mas era um pouco disso que eu queria, então, compartilhar com vocês. Eu não sei quanto tempo nós temos ainda, porque o Instagram, ele tem um pouco dessa limitação, né? Dá o horário. Se vocês puderem me sinalizar um pouquinho, falando um pouquinho do horário que nós temos. Porque agora, então, eu queria tirar um pouco das dúvidas. Você vai disponibilizar os moldes do passarinho? Vou sim, tá? Depois que eu conseguir deixar gravado, eu disponibilizo os moldes do passarinho. Mas não fica preocupado, porque o legal é isso, é você também poder inovar, fazer seu passarinho com aquilo que você tiver aí. Tudo bem? É possível mostrar a mão mecânica de papelão? Eu sabia. Depois a gente pode marcar uma outra pra gente fazer essa daqui. Eu sei que essa daqui, ela mexe com corações, né? Obrigada, Deia. Então, nós temos ainda uns minutos. Se vocês quiserem tirar um pouco da dúvida, eu tô super aqui à disposição para conversar com vocês, pra gente poder trazer um pouco disso. Mas o que eu queria era justamente isso, tá? Mostrar que mesmo diante dessa pandemia, a gente pode, então, vivenciar um processo diferenciado, a gente pode colocar a mão na massa, a gente pode, então, trazer um pouco. Todos esses que estão aí atravessando meu caminho, eles passarão e eu passarinho. Que lindo, Mário Quintana! Lindo, lindo, lindo. É um pouco disso aí. Mão, vale uma próxima live, vale. Essa aqui vale, viu? Eu tenho certeza que essa aqui também foi uma das primeiras que eu fiz, né? A gente já testou outros modelos, eu também já conheci outros modelos que deram certo. Essa aqui, então, super vale a mão a gente fazer. Inclusive, ela faz uns cafunézinhos de vez em quando, viu, gente? Mais um pouco disso. Mostrar para vocês que é possível, então, inovar com aquilo que nós temos em casa, gente. Não precisa ir muito além. É muito legal ter as coisas estruturadas, mas quando a gente não tem, é legal a gente inovar. A gente precisa começar um pouco desse movimento, que a linguagem de programação, que a robótica, ela é para todo mundo, ela é acessível. Porque a gente começa assim, fazendo essas crianças entenderem que para inovar, né, precisa realmente a gente poder vivenciar um pouco dessa aprendizagem. Por isso que eu quis que vocês fizessem. E eu vou fazer um desafio aqui para vocês. Por favor, compartilhem comigo nas minhas redes. Quero ver os passarinhos de vocês aí, né? Vamos deixar esses passarinhos atravessar esse momento, trazer um pouco de paz, harmonia. O querido Rubens também tá aqui com a gente. Obrigado, querida. Mais lives como essa. Super obrigado. Rubens é um grande amigo. Ele também é um top 50 do Global Teacher Prize. Vale a pena conhecer o trabalho do professor Rubens. Ele tem um trabalho lindo com a matemática.
envolvendo uma forma diferente de também ensinar a matemática com multiplano. Então vale super a pena conhecer o trabalho do professor Rubens. Mas o que eu queria então trazer hoje para vocês era exatamente um pouco disso, né? Orange Maker colocando aí, da gambiarra à inovação, não precisamos de nada complexo para aprender tecnologia. É isso, gente, eu sempre falo isso, viu, Orange Maker? É um pouco do meu sentimento, gente. Olhem para aquilo que a gente tem. É legal a gente falar de meio ambiente, é legal a gente praticar ações sustentáveis, é legal a gente reciclar com papelão, é legal a gente criar e entender como as coisas funcionam, porque fazer isso com os meninos, a gente não teve tempo de explorar isso aqui, mas é fazer justamente como essa engrenagem funciona, né? Essa engrenagem que é utilizada em tantos outros lugares, né? Relógio de corda, enfim, tem uma série de infinidades aí que foram explorados, foram os primeiros robôs que existiram, foi justamente esse o automato. E é muito legal, então, a criança fazer e falar assim, uau, funciona! Porque eu tenho certeza que quando vocês fizerem, vocês também vão ficar um pouco assim, sabe? Funciona. E funciona com coisas acessíveis, funciona com coisas que as crianças podem explorar. Não deu certo, podem refazer e podem levar para casa, podem curtir como a gente aqui. E nossas crianças precisam cada vez mais isso. É isso mesmo, William. Super concordo com você e super assim tô então à disposição. Deixa o meu presente, como eu falei, eu vou deixar para vocês o guia, eu vou estar divulgando ele. Foi um guia que realmente não existe nenhum interesse comercial, tá? Ele tá de uma forma gratuita para baixar, para ler, para poder replicar e traz um pouco dos passos aqui que a gente falou um pouco, né? A gente falou muito pouco das metodologias ativas, que faz grande parte desse processo, mas no guia lá tá explorando então um pouquinho disso. Gente, super obrigado pela paciência de vocês. Desculpem alguma coisa, né? Fazer live assim é muito mais caseiro, realmente a gente vai mudando a câmera, mas eu acho que foi maravilhoso. O Beto falando, maravilhosa. Vou sempre dizer, Beto, seu trabalho é incrível, você sabe como eu admiro e é uma alegria que você tenha participado aqui comigo, viu? O Beto é um querido, gente, tem um trabalho lindo com leitura, mas também tem um trabalho lindo que envolve a tecnologia. Vale a pena, então, seguir o Beto também e conhecer. Hoje eu tô cercada de pessoas maravilhosas e isso que me dá força realmente pra gente seguir. Gente, momento de tranquilidade, momento da gente respirar fundo, momento da gente propor coisas diferentes para os nossos alunos. Precisando, nós estamos juntos. Um grande beijo no coração de vocês. Até a próxima. Eu volto aí pra gente fazer então a mão mecânica que ela fez sucesso. Um grande beijo, gente.